Bom dia então para todos. Nós chegamos assim ao nosso quarto dia de lições, depois de termos passado na terça-feira a tratar do Deus que tem muita graça, e vimos que ao longo dos relacionamentos que Deus foi mantendo com os humanos até à data de hoje, Deus sempre teve esta atitude de se aproximar e de se baixar e de conceder coisas boas aos homens e às mulheres, e é essa atitude que nós chamamos graça. No segundo dia nós apresentamos aquilo que eu chamei na altura espiritualidade com graça, e dissemos que a graça não é apenas o meio pelo qual nós chegamos à salvação, mas é também o meio pelo qual nós obtemos qualquer coisa da parte de Deus. E, portanto, que o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado em compreender o que a Bíblia nos ensina e confiar naquilo que o Senhor nos entrega. Muito mais do que estabelecer uma carta de princípios, uma lista de elementos que basicamente não trazem mais do que frustração se nós os falharmos ou prepotência se nós os conseguirmos cumprir. Mas não vou estar a fazer um resumo demasiado extenso. Ontem falamos da graça e do caráter e tentámos ver como a Bíblia, de uma forma bastante harmoniosa, concilia a extrema liberdade da graça com a extrema responsabilidade do cristão no que toca a ser uma pessoa exemplar no que toca às suas decisões do dia-a-dia. Hoje nós vamos fazer um estudo um pouco mais específico e hoje trataremos de um conceito que também é determinante na dispensação da graça e no relacionamento que Deus mantém connosco, que diz respeito à oração. E no que toca à oração, hoje vamos tentar abordar mais especificamente esta questão que está projetada e que é: será que nós devemos ou não pedir? Será que a oração é igual a pedir? E, portanto, faremos então uma abordagem ao papel que a oração toma nos dias da graça. E, portanto, obviamente, por esta afirmação, rapidamente perceberão que eu vejo a ideia de que a oração tem, de facto, um papel distinto nos dias da graça daquele que teve noutros momentos. Portanto, as passagens de base para hoje serão primeiro a Timóteo 2 e depois Filipenses 4, os primeiros versículos dos dois capítulos, e vamos então avançar. Quando nós falamos no que toca à oração, há algumas perguntas que nós sistematicamente fazemos. E as perguntas frequentes são, e ainda ontem ouvi algumas com este teor, são deste género. Porquê a sensação de silêncio de parte de Deus? Não é? Eu falo, eu peço ajuda, eu sou sincero, eu estou em dificuldades, peço que Deus me livre e eu obtenho zero. E volta e meia nós somos confrontados com esta sensação. Ouve-se a expressão que as orações não passam do teto. Falamos e entendemos que não somos ouvidos. Entendemos que não obtemos uma resposta. E temos a sensação de que Deus está calado. Quando não obtemos uma resposta, e eu estou a utilizar a palavra resposta especificamente, porque daqui a pouco vou dar-lhe uma conotação mais específica, nós dizemos, será que o meu pedido não é da vontade de Deus? Será que Deus não me responde porque Ele não tem essa vontade para mim? Outras perguntas que nós fazemos é: se eu peço, se eu acho que é uma coisa boa, se eu tenho uma necessidade, se eu acho que com o suprimento dessa necessidade eu vou poder ajudar outros, eu fico frustrado. A minha fé em Deus pode ficar abalada. Como é que eu consigo evitar a frustração de orar e não obter resposta? Como é que eu consigo manter fé em alguém que não me responde? Como é que eu consigo manter a minha fé em Deus se eu peço que Ele me ajude num exame e o exame corre mal? Se eu lhe peço por dinheiro e a conta bancária fica igual? Se eu lhe peço
pelas decisões dos meus filhos e eles decidem mal? Como é que eu posso crer num Deus que não responde às minhas orações? Essas são perguntas que nós fazemos. E depois há a pergunta típica que é: e eu estou doente? O que é que eu faço perante a doença? E eu oro e continuo doente. E volta e meia. Nós oramos por pessoas que nós estimamos e elas padecem igualmente e elas morrem e nós perguntamos-nos: eu pedi, eu orei e obtive silêncio. Será que não era da vontade de Deus ela ser curada? Será que era da vontade de Deus aqueles filhos ficarem órfãos? Será que é da vontade de Deus aqueles pais perderem o filho? Como é que eu posso crer num Deus que não me responde às orações? Que não atende aos meus pedidos? Como é que eu posso evitar a frustração? Estas perguntas surgem todas baseadas no mesmo conceito. Elas surgem baseadas no conceito de que a oração é um pedido. Elas partem do pressuposto que quando nós oramos, nós pedimos coisas e que Deus nos responde... não apareceu. Ok. E que Deus nos responde aos pedidos que nós fazemos. E, portanto, se nós entendermos que a oração não é nem mais nem menos do que um relacionamento na base de eu peço e Deus responde, então sim, nós podemos falar em silêncio da parte de Deus, podemos falar em frustração, podemos falar em descrença. Vamos avançar um pouco mais. A situação típica no que toca à oração é como agir perante a doença. Como agir perante a doença. No fundo, se nós conseguirmos tratar este caso, nós conseguimos obter resposta para a maior parte das situações. Ok, vamos só aguardar um bocadinho e depois avançamos. Não, está tudo bem. Ok. Como agir perante a doença? E esta é uma pergunta que tem alguma pertinência, porque dependendo do livro da Bíblia que nós abrirmos, nós vamos obter respostas contraditórias. E isso é importante que nós tenhamos noção. Um crente do reino, eu já explicarei um pouco melhor o que isto significa, ele lerá aqueles 2 versículos que eu vos vou ler, que diz assim: está alguém entre vós doente? Tiago 5,14. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E este é um versículo bíblico, não é? Este é um versículo bíblico que muitos cristãos talvez utilizem, retalhando, oram pela pessoa doente, mas depois não chamam os presbíteros, ou então chamam os presbíteros, mas não utilizam azeite. E depois há aquela questão do Senhor levantar o doente e lhe perdoar os pecados, que é uma coisa interessante. Se nós somos perdoados, por que razão haveremos de ter os pecados novamente perdoados? Esta é a oração, ou esta é a técnica com que um cristão do reino utilizará quando confrontado com a doença. E ele fará isso baseado naquilo que Isaías escreve, que diz que quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino, não haverá doentes. Aquela passagem que diz que ninguém poderá, em verdade, dizer: eu estou doente. Um crente do reino confiará naquela passagem. E se, de facto, nós somos cristãos com um pingo de fé, se nós basearmos o nosso relacionamento com Deus e a nossa perspectiva de oração naquele capítulo 5 de Tiago, nós não teremos pessoas doentes. Mas a verdade é que nós recuamos um pouco, pelo menos recuamos um pouco em termos de páginas da Bíblia,
E apercebemos que os cristãos da graça padecem muito. Paulo diz que tinha um espinho na carne, é a passagem de Coríntios, e diz que, acerca daquela situação, ele orou ao Senhor por 3 vezes. E por 3 vezes a sua resposta foi negada. O Senhor disse-lhe, não vamos remover essa situação, porque a minha graça te basta. No caso de Epafrodito, nós lemos que ele também esteve quase à morte. No caso de Timóteo, nós lemos Paulo a dizer-lhe que ele deveria regular um pouco melhor a sua alimentação, porque ele estava frequentemente doente. Frequentemente doente. Era alguém que estava doente esta semana e lá ia recuperando e depois tinha uma recaída e depois recuperava um pouco mais. No caso de Trófimo, a expressão bíblica é Paulo a escrever e dizer: eu deixei Trófimo doente. Paulo, o presbítero, aquele que de todos talvez tivesse mais fé em toda a dispensação da graça de Deus, é alguém que diz: eu deixei Trófimo, eu deixei um cristão doente. Paulo, que até tinha feito algumas curas no início do seu ministério, ele que é talvez o cristão máximo da dispensação da graça, nós vemos-lhe dizer: eu deixei alguém doente. É importante que quando nós comparamos estas duas passagens, que nós tenhamos pelo menos a coragem de dizer que elas são diferentes, que elas são distintas, que elas tratam a oração de forma diferente, que elas abordam a oração de forma distinta. E que numa primeira situação Deus dá uma forma de tratar a doença e que numa segunda situação Deus dá uma outra forma de tratar a doença. A compreensão desta mudança no que toca à relação para a compreensão desta mudança no que toca à relação com a doença, ela não é única. Ela vem lado a lado com a compreensão de outras mudanças no que toca a outros elementos da Bíblia. Já falamos das línguas, já falamos de uma série de sinais, já falamos de uma série de dons. E tudo isso dá lugar àquela que se chama a doutrina do cessacionismo. Nós apercebemos-nos que Paulo não podia curar Epafrodito, que Paulo não podia curar Timóteo e que Paulo deixou Trófimo doente porque não podia curá-lo. Ele não podia curar os seus colaboradores. E nós devemos dizer frontalmente que Deus deixou doentes 4 vultos do Novo Testamento. Deixou-os ficar doentes. Mesmo sabendo que o Senhor curou de cidade em cidade, que levavam as pessoas, que no caso Pedro curava no início dos Atos, Paulo também. Nós lemos das pessoas que eram curadas pelo lenço que era tocado pelos apóstolos. E, portanto, nós devemos ter a coragem de dizer que, no que toca à doença, a Bíblia apresenta distinções, que nós devemos ter a frontalidade de as identificar. Ok. Nós devemos estar... peço desculpa... Eu tenho que... Ok. Ok. Nós devemos tirar como primeira conclusão esta, de que a oração assume hoje um caráter bastante distinto relativamente àquele que assumiu durante o ministério de Cristo, em que o Senhor tinha como um dos principais alvos do seu ministério a cura. A cura.
Isso aconteceu também no ministério dos 12 apóstolos, no início dos Atos. A cura era um ponto central da sua mensagem. Até porque, conforme lemos, uma das características do reino de Deus na Terra é a ausência absoluta de doenças. Portanto, ninguém entraria. O que é que nós temos no que toca à dispensação da graça de Deus? Nós temos esta frase: a minha graça te basta. No que toca à doença, na dispensação da graça, a resposta de Deus não é a cura. Também é a graça. É a graça para a salvação, é a graça para o relacionamento com Deus, é a graça para nós termos uma posição de estarmos por cima dos pecados, mas é também a graça no que toca às doenças e às dificuldades. É importante nós notarmos que muitos de nós lemos naquela expressão a minha graça te basta como, olha, aguenta. Não é? Estás doente, aguenta. Mas a minha graça te basta não significa aguenta. A expressão a minha graça te basta significa exatamente isto. De que em Cristo, e por causa do que nós temos em Cristo, nós ainda temos condições para termos uma vida plena, para termos uma vida intensa, para termos uma vida digna e uma vida feliz, doentes. Doentes. Sendo assim muito literal, hoje ninguém é curado nos termos em que eram curados no tempo de Cristo e no tempo dos 12 apóstolos. E esta é uma frase que nós devemos fazer pesar. Fazer pesar e devemos fechá-la com um ponto. Nós às vezes oramos por um crente que está doente e vai fazer uma cirurgia. E oramos que o Senhor dê graça, e oramos que o Senhor cuide de quem vai fazer a cirurgia, que ajude a pessoa a ter força, a recuperar. E nada contra isso. Mas a pessoa vai recuperar como qualquer perdido vai recuperar. Vai entrar no hospital, vai ter exames, vai ser anestesiado, vai ser intervencionado, vai recuperar e vai demorar 2, 3 semanas, tal como qualquer outra pessoa terá também. E devemos claramente vincar a diferença. Porque o Senhor curava e o restabelecimento era imediato. E Pedro curava e Paulo curava e o restabelecimento era instantâneo. E nós devemos ter a frontalidade de ver o caráter distinto da oração nestas circunstâncias. Quando o Senhor curava, quando os 12 apóstolos curavam, quando Paulo curava também como um sinal de que ele era um real apóstolo, havia um objetivo nas curas. Paulo curava para mostrar os sinais do seu apostolado. O Senhor curava e os 12 curavam porque no reino que ele estava a estabelecer não haveria doentes. Havia um objetivo. E a pergunta que eu vos coloco é: se nós pedimos que o Senhor hoje cure instantaneamente alguém, qual é que é o objetivo? Com que objetivo curará hoje o Senhor alguém que está doente? Pensem lá. E posso subdividir a pergunta, que é: no que toca aos perdidos, qual é que é o objetivo de Deus em curar? O que é que um perdido vai ver dali? Será que um perdido, ao ver alguém a ser curado, vai passar a crer no Senhor? Ele que não crê que Deus criou os céus e a terra, vai crer que tu ficaste bom porque Deus interveio? Ainda por cima, se tu tiveres uma recuperação igual à de todos os outros? Qual o impacto sobre os perdidos de nós dizermos hoje: olha, o Senhor curou-me? Qual o impacto? Ele que não crê que Deus criou os céus e a terra, vai crer que tu ficaste melhor por causa de Deus? E o impacto sobre os cristãos?
Não é? E qual é que é o impacto sobre os cristãos? O cristão que crê precisa de ser curado para continuar a crer? É isso? Nós que somos salvos pela salvação, pela graça de Deus, por meio da fé, nós que temos fé para crer que Cristo morreu e por causa disso somos justificados, nós precisamos que o Senhor cure alguém para nós termos fé nele? Sabem que até Jó, numa dispensação bastante anterior, dizia: ainda que ele me mate, eu nele vou confiar. E nós que somos cristãos da graça de Deus, vamos dizer que se ele não me curar, eu não vou confiar? Qual é que é o objetivo do Senhor curar alguém hoje? Até o presidente Kennedy dizia: não ores para ter uma vida fácil, ora para seres um homem forte, não é? Ora para teres força. Até ele compreendia que a oração era muito mais do que estar a pedir a Deus para tornar a vida facilitada. Nós devemos ter noção de que a Bíblia apresenta um caráter distinto, absolutamente distinto para a oração, no que toca aos dias da graça. Vamos ler Filipenses 4. Alguém sabe a que horas eu comecei? Eram 10 para as 11. Ok, obrigado. Obrigado. Não, mas está tudo bem. Vamos ler então Filipenses 4. Vamos começar no versículo 1. Portanto, meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntica que sintam o mesmo no Senhor e peço também, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é... Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Gostava de chamar a vossa atenção para o versículo 6, onde nós lemos o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. Quando Paulo fala na oração, ele utiliza uma palavra curiosa. Ele começa por falar de inquietação, começa por falar de desconforto, preocupação, e diz, olhem, a oração é uma alternativa à inquietação. Em vez de estarmos inquietos por coisa alguma, antes disso, em vez disso, não é? E em língua portuguesa, a expressão antes tem muitas vezes a conotação de em vez de. A Bíblia apresenta a oração como uma alternativa à inquietação.
E é importante nós termos noção disso. De acordo com a passagem, a oração é uma alternativa. Perante a inquietação, o segredo para lidar com a agitação, o segredo para lidar com dias maus, o segredo para lidar com pressão, com dificuldades, não é exatamente termos mais tempo, não é exatamente nós termos uma melhor gestão do que nós fazemos, não é exatamente nós termos uma melhor estratégia, ou termos uma visão estratégica que apenas poucas pessoas têm a capacidade para a formular, mas Paulo diz que a alternativa é orar. Filipenses 4, de uma forma bastante específica, diz que não devemos estar inquietos, mas que devemos orar. Ao longo desta passagem, nós apercebemos de alguns detalhes. Lemos que existe inquietação, mas não lemos nenhuma referência sobre ao desaparecimento do elemento que causa a inquietação. Nós estamos inquietos, talvez pelo trabalho, talvez pela família, talvez pela saúde, talvez pela escola, por outra coisa qualquer, temos coisas que nos preocupam, mas esta passagem nada diz sobre o que nos preocupa e nada diz sobre a remoção daquilo que nos preocupa. Mas ele diz simplesmente, não andeis inquietos, e a alternativa a estarmos inquietos é a oração. A Bíblia não diz que é retirado nenhum elemento, a Bíblia diz que é adicionado um elemento, e que esse elemento é a oração. Resumindo, quando nós estamos inquietos, quando nós estamos agitados, quando nós temos dias maus, a Bíblia não fala em mudar circunstâncias. A Bíblia fala que as circunstâncias se mantenham, mas fala de que nós seremos outros no meio dessas circunstâncias. Não estejais inquietos, em vez disso as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus e a paz de Deus guardará os vossos corações. É importante nós notarmos que Paulo não escreve nada sobre retirar o elemento que nos incomoda. E é importante nós estarmos atentos a esta situação para nós não orarmos desajustadamente. A Bíblia não fala de que o problema vai desaparecer. A Bíblia fala que nós iremos ter paz. A Bíblia fala que nós teremos entendimento, que nós seremos guardados. Quando nós oramos desajustadamente, quando nós dizemos, olha Senhor, eu estou agitado, eu tenho um dia mau, faz isto desaparecer, nós vamos obter frustração. Nós não vamos ter paz. E nós vamos ficar ansiosos pela oração que não é atendida. Eu gostava de virar a passagem um pouco mais e avançar para 1 Timóteo 2. Onde lemos o seguinte. Nós lemos assim, 1 Timóteo 2, vamos ler os primeiros 3 versículos. Demoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Podemos continuar. Porque isto é bom e agradável, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.
para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Depois de um primeiro capítulo que é marcadamente doutrinário, nós vemos o avanço para o capítulo 2 e nós lemos o seguinte. Paulo dizer, admoesto-te que, antes de tudo, antes de qualquer coisa, se façam orações. A oração é a primeira ferramenta que nós, enquanto cristãos, devemos dominar. É talvez a primeira arma que nós devemos ter algum controlo. Nós devemos compreender o seu conceito, nós devemos compreender os resultados, nós devemos compreender os tipos de oração que Paulo também aqui enuncia. E antes de nós querermos fazer muitas coisas e compreender muitas coisas, nós devemos perceber o caráter, o conceito que a oração toma nos tempos da graça. Paulo fala de vários conceitos, de vários tipos, e ele começa por falar nas súplicas. As súplicas são os pedidos. As súplicas vêm da palavra suprir, e são aqueles pedidos específicos que nós fazemos a Deus. São aqueles pedidos que nós fazemos pela salvação daquela pessoa que nos é querida, são aqueles pedidos que nós fazemos relativamente à salvação de um e à salvação de outro, relativamente ao culto, relativamente à igreja, para o crescimento, para o desenvolvimento. E a oração tem esse caráter de nós chegarmos à presença de Deus e lhe pedirmos. Paulo fala também das orações em geral. Estamos a falar de comunicações com Deus, sem pedidos associados. Os instantes em que nós chegamos à presença de Deus e literalmente falamos. E dizemos coisas. E dizemos que estamos preocupados, e dizemos o que nos incomoda, e dizemos que estamos agitados. E falamos. E mantemos um relacionamento com Deus. Paulo fala também das intercessões. As intercessões têm uma ligeira nuance relativamente às súplicas. As súplicas podem ter um caráter mais pessoal, podem ter um caráter mais interno. As intercessões têm claramente um caráter externo, no que toca à ação de Deus sobre outras pessoas que até podem não nos ser tão próximas quanto isso. Mas Paulo fala que a oração tem também este papel das intercessões, quando nós intercedemos pelo líder da igreja, pelo líder do país, pelo patrão que temos no trabalho, aqui ou acolá. A Bíblia fala também das intercessões como pedidos a favor de outros, mas fala também das ações de graças, que constituem também parte das orações. Quando nós reconhecemos a ação de Deus, quando nós reconhecemos o quanto temos sido abençoados, e então nós revelamos gratidão. A Bíblia fala que, antes de tudo, nós devemos fazer isto. Nós devemos falar com Deus no que toca às nossas coisas, que nós devemos pedir a Deus para nós, que nós devemos pedir a Deus para outros, que nós devemos ser gratos também a Deus. Esta passagem é aquela que fala também da vida quieta e sossegada no versículo 2. E vamos ler novamente este versículo 2, onde lemos assim. Vamos ler o primeiro também. Admoesto depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações. E eu esqueci-me de dizer que deprecações são súplicas. Exatamente. Farei ali uma ligação. Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Esta passagem é vulgarmente interpretada da seguinte maneira: que nós devemos orar pelos reis e pelas pessoas que estão em autoridade
para que elas nos concedam uma vida quieta e sossegada. Normalmente nós olhamos e lemos, e essa é a interpretação simples de que nós devemos orar pelo governo para que, pelas suas políticas, nós possamos ter condições sociais, económicas, de maneira que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Eu não faço esta leitura da passagem. A leitura que eu faço na passagem é, quando nós oramos, o resultado de nós orarmos por eles é nós termos uma vida quieta e sossegada. Nós não oramos para ter uma vida quieta e sossegada. Nós não oramos por uma vida quieta e sossegada. Nós não oramos para que Deus transforme as circunstâncias à nossa volta, para nós termos uma vida quieta e sossegada. Mas nós oramos por eles para, independentemente do que eles nos concederem, nós termos uma vida quieta e sossegada. O texto diz, pelas autoridades, para que tenhamos, e não diz que nós oramos por uma vida quieta e sossegada. E eu vou tentar explicar um pouco mais. Quando nós oramos para mantermos a nossa mente alinhada com Deus, para nós mantermos a nossa mente alinhada com os planos e a vontade de Deus, e não exatamente nós oramos para que a vida à nossa volta se comece a posicionar de uma maneira que nos favoreça. Essa não é a leitura que eu faço essa passagem, e depois, se fizerem uma leitura diferente, podemos obviamente falar sobre o assunto. Até porque Paulo continua e diz assim, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. E quando Paulo fala da piedade na segunda carta, e eu vou ler-vos aquele versículo, 2 Timóteo 3, 10 a 12, nós lemos assim. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icónio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, piedade, padecerão perseguições. Com esta ideia de que a Bíblia associa piedade a perseguições, de que é impossível nós vivermos em piedade sem perseguições, vamos ler novamente 1 Timóteo 2. Nós devemos orar pelos reis, por todos os que estão em iminência, para termos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Agora vamos cruzar as expressões. O que é uma vida quieta e sossegada em piedade? O que é uma vida quieta e sossegada em piedade? A Bíblia ensina que, se queremos piedade, o que vamos ter é tribulações. E, portanto, nós oramos para termos uma vida quieta em piedade, e agora substituímos aqui, para termos uma vida quieta em tribulações. Oramos para termos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade, em todas as tribulações. Portanto, a ideia de orar pelas autoridades para termos uma vida toda agradável, esqueçam. É impossível ter uma vida quieta e sossegada em piedade. Não dá. Não dá para estar a tocar viola em frente a uma palmeira, ao pé do pôr do sol e todos tranquilinhos em toda a piedade. Porque todos os que querem viver piamente sofrerão perseguições e tribulações. E por isso, a minha leitura da passagem não é que nós devemos orar pelas autoridades, no sentido de termos uma vida pacata, que ninguém nos incomode. Não dá para ter isso em piedade. Não dá. Como é que nós devemos ler então 1 Timóteo 2?
Antes de tudo, que se façam orações pelas autoridades, para nós termos uma vida quieta e sossegada, para estarmos tranquilos, para estarmos descansados, apesar de sabermos que a nossa vida pia nos vai trazer aflições, nos vai trazer apertos, nos vai trazer dificuldades, nos vai trazer uma série de situações que nos vão fazer sofrer, que vamos doer, que vai pesar sobre nós. Uma vida quieta e sossegada em tribulações, em toda a piedade, em toda a honestidade. E a oração produz isso. A oração produz em nós a capacidade de termos uma vida quieta, de termos uma vida sossegada em dificuldades, em tribulações, em dificuldades. Não é orar pelas autoridades no sentido de elas nos concederem uma vida pacífica, mas é orar em todas as áreas, orar em toda a linha, para, independentemente do que acontecer à nossa volta, nós estarmos em paz e descansados. Eu há pouco falei-vos da resposta à oração. E eu não creio que haja uma resposta à oração. Eu creio que existe um resultado da oração. E que o resultado da oração é paz, é quietude, é sossego. E citando ali o versículo 2 de Timóteo, em piedade e em honestidade, em dificuldades, em tribulações. Com oração, mais do que esperar-se uma resposta, nós devemos esperar um resultado. Eu dou-vos um exemplo. Quando nós falamos com alguém, e quando nós falamos com Deus, nós podemos obter respostas. Mas quando nós falamos com alguém, nós também obtemos resultados. Eu posso perguntar o que é que vai ser o almoço, e eu obtenho uma resposta. Mas eu também posso falar com alguém e dizer: olha, eu estou preocupado por isto. E conversamos. E eu não obtenho uma resposta. Mas eu obtenho um resultado. Eu posso obter paz. Eu posso obter direção para os passos que tenho a dar. E nós, quando oramos, devemos ter noção disso. De que a oração não é apenas o veículo para nós obtermos uma resposta. Mas é a forma que Deus utiliza para produzir um resultado. Um resultado que pode ser paz, que pode ser quietude, que pode ser convicção, que pode ser confiança, que pode ser direção e que pode, eventualmente, em algumas circunstâncias, ser também uma resposta. E espero ter sido claro no que acabei de vos dizer. Se nós fizermos uma análise das orações que Paulo faz, algumas delas estão relatadas na Bíblia. Efésios 1 apresenta uma grande oração. E nesta grande oração de Paulo, esta é uma oração de ação de graças, esta é uma oração de intercessão por sabedoria para os seus irmãos e para que eles pudessem também conhecer o Senhor. Efésios 3 revela que Paulo faz uma intercessão para que os cristãos tivessem poder, tivessem força para tomar boas decisões e compreendessem os conceitos divinos. Efésios 6 fala da súplica dele, para que o Evangelho andasse, para que o Evangelho se pudesse propagar e chegar a cada um daqueles a quem ele falava. Filipenses 1 apresenta uma súplica para que houvesse amor, para que houvesse conhecimento naquela igreja, para que houvesse maturidade. E quando nós vemos estas orações, o que é que se pretende daquelas orações? Qual é que é o objetivo daquelas orações? Paulo não pede que os presos fossem libertos, que os doentes fossem curados, que os pobres recebessem dinheiro. Nós não vemos nas suas orações pedidos destes.
Mas nós lemos tudo aquilo. Qual o objetivo destas orações? Dotar os cristãos de paz, de quietude, de sossego, nos desafios que eles tinham a cada instante. E este parece-me ser o papel da oração. A forma como Deus utiliza a oração para nos alinhar consigo, para que a nossa mente pense como a sua mente, para que a pressão não nos abata, para quando nós somos de tal maneira pressionados e inquietados e atrapalhados de todas as formas, nós possamos ainda ter uma mente capaz de pensar, um coração que ainda crê em Deus, uma fé que não é abalada. Orar por todos, para uma vida quieta, para uma vida sossegada, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja presente em toda a piedade, em toda a tribulação, em toda a dificuldade, sem inquietação. A oração é descrita como um meio pelo qual a graça nos educa, pelo qual nós somos convencidos da vontade de Deus, pelo qual nós somos convencidos do ensino da Bíblia. E nós às vezes oramos e ficamos irritados com Deus porque não obtemos aquilo que nós pedimos. Mas deixem-me falar que há demasiadas pessoas irritadas por não receberem coisas acerca das quais não tinham nenhuma razão lógica para as esperar. E eu repito, nós às vezes irritamo-nos porque não recebemos coisas da parte de Deus acerca das quais nós não tínhamos nenhuma razão lógica para as esperar. Nós pedimos assim ao Senhor, cura-me desta doença. Irritamo-nos porque não fomos curados. Mas havia alguma razão lógica para nós esperarmos sermos curados? Havia alguma razão para isso? Nós irritamo-nos com Deus porque não conseguimos comprar a casa que queremos. Mas há alguma razão lógica para nós esperarmos que Deus nos desse aquela casa? Nós oramos para entrar naquela universidade, esforçamos e pedimos durante os 3 anos do ensino secundário, Senhor, ajuda-me a entrar ali. E depois não entramos. E ficamos irritados, mas havia alguma razão para nós ficarmos irritados. Havia alguma razão lógica para nós esperarmos que Deus fosse responder afirmativamente àquela pergunta. Mas a oração tem a capacidade de nos manter em contacto com Ele, mesmo frustrados, mesmo em dificuldades, mesmo pressionados, porque a paz de Deus nos guardará. E no que toca às doenças, a Bíblia ensina que aos homens está ordenado morrer. Há várias regras gerais. Quando alguém pergunta se é da vontade de Deus casar, eu digo sempre a mesma coisa. Por regra, a norma é que as pessoas se casem. A regra é essa. A regra é morrer. Aos homens está ordenado morrer. E a menos que se dê o arrebatamento, a regra é esta. E a doença é o meio mais frequente para esse destino. A morte por acidente, por algum tipo de situação dessa, é claramente a raridade. A doença é o meio normal para as pessoas morrerem. E nós devemos aceitar isso em vez de nos irritarmos contra Deus. A regra, não invalidando nunca o poder de Deus, mas a regra bíblica é o corpo degradar-se ao passo que a mente se desenvolve. O corpo declina, a mente fica mais perto do Senhor. E esta é a regra. E mais do que orarmos no sentido do Senhor nos restabelecer, até porque o restabelecimento que é descrito da Bíblia do doente é sempre imediato. Não é? E também nós não queremos ser aquela pessoa que diz: fui ao hospital, a cirurgia correu bem, graças a Deus, a cirurgia correu bem, vamos processar o médico. Não é?
Portanto, não podemos também entrar neste tipo de ambiguidade. Nós devemos compreender a oração nos dias da graça. Compreender o seu caráter distinto. E se o fizermos, nós vamos orar melhor. Nós vamos perceber para que serve. Nós vamos orar melhor. Nós vamos obter confiança em Deus e não desconfiança. Vamos confiar mais nele em vez de estarmos desiludidos e frustrados porque o Senhor não respondeu. E vamos viver em paz, em sintonia com a sua vontade e com a sua graça. Eu não tenho mais nada para vos dizer. Espero que o Senhor vos abençoe. Se houver alguma dúvida que eu puder esclarecer assim sumariamente sobre algum assunto, posso fazê-lo. Sim? Como é que responderias a alguém que te fizesse a seguinte pergunta? Então, noutras dispensações, a graça servia efetivamente para obter um resultado, agora serve para termos paz com a vontade de Deus. Então, poderíamos dizer que a oração tem apenas um efeito placebo. Como é que responderias a isto? Depende do tipo de oração. Do tipo de oração. Há vários tipos. Quando estás a dizer que a oração tem apenas o efeito de iludir a nossa mente, fazendo-nos crer que uma coisa má é uma coisa boa. Essa é a pergunta. Sim, certo. Não iludir, mas levar-nos a aceitar mais facilmente aquilo que está a acontecer. A oração é... a minha resposta é que a oração, muito mais do que um veículo de pedir para receber, é o meio pelo qual a graça de Deus renova a nossa mente. Uma das tarefas, uma das funções que o Senhor tem para nós é a renovação da nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de sentir as coisas à nossa volta, e a oração faz exatamente isso. A oração não transforma nunca uma dor física numa coisa boa, mas ajuda-nos a perceber que Deus consegue trabalhar com isso. Que isso não é um sinal de que Deus abandonou, isso não é obrigatoriamente o castigo de um pecado, mas renova a nossa mente no sentido de nós sentirmos paz, no sentido de nós estarmos quietos e conseguirmos ter uma vida plena, mesmo nessa situação difícil. Isto não teve mais a questão quando a ideia de orar pelos líderes, pelos que governam, e, ou seja, no teu entendimento da coisa que eu tenho estudado, e se puder dar um exemplo, qual seria o conteúdo de uma oração que tenha em vista isso que tu estás a dizer bem em um estado de piedade. Qual seria o conteúdo de uma oração para com um líder? Ou seja, em que forma se relaciona. Eu sou de todo a perceber aquilo que estava a dizer, à luz do conteúdo de uma oração que depois produz isto. Portanto, o teu líderes de que forma? Olha, o resto da passagem fala logo para começar que Deus quer que todos os homens se salvem. Eu penso que é o versículo 4. Portanto, logo nesse sentido. No sentido da salvação. E pelo menos daí lemos logo, imediatamente. O que nós podemos fazer também, mas isso depois é apenas a minha opinião pessoal, tem a ver com a influência que cristãos que podem estar próximos de líderes de governo, ou eventualmente numa liderança, possam ter sobre as decisões que eles tomam. Mas volto a dizer que aquela questão de mudar circunstâncias não a vejo como o objetivo final da oração. Responde à tua pergunta. Mais ou menos. Quase. Ou seja, eu percebo o que quer dizer, estou a tentar pensar como é que eu relaciono. Estou a tentar pensar em exemplos, ou seja, exemplos de salvação, ou seja, para o líder particular do governo ou para o primeiro-ministro, para que ele conheça Deus.
orar por cristãos, para que o Senhor os guie no trabalho que têm a fazer. De alguma forma, isto a afirmação gente a pedir uma resposta. Sim, eu compreendo. Mas nota que a passagem, antes de dizer pelas autoridades, diz assim que se ora por todos, não é? O versículo 1 diz que se façam orações por todos os homens. E depois dá aquele detalhe. E, portanto, nós devemos ter uma postura de oração pelas pessoas que nos rodeiam. E se nós orarmos pelas pessoas todas que nos rodeiam, e orar por elas não é apenas pedir que os comportamentos dessas pessoas sejam alterados em relação a nós. Vamos orar por elas. Sim. Só uma pergunta. Mas isso não invalida, na tua opinião, não sei, né? Não invalida que o Senhor tem poder para transformar algo, né? Uma circunstância, né? O Senhor fazer uma transformação devido à oração. Não invalida isso? Não invalida. Mas eu não quero, no entanto, aproximar a barreira, porque eu quero mesmo estabelecer a barreira, porque nós às vezes ficamos doentes, não é? E às vezes é uma coisa grave. E estamos em risco de vida e sobrevivemos. E damos graças a Deus por isso. Sem problema nenhum. Daí a dizer que o Senhor curou-me, eu tenho algum cuidado, porque quando eu leio na Bíblia que o Senhor curou, a cura por via do Senhor é instantânea, é imediata. E eu agradeço-lhe por isso. Eu estou grato e sei que essas coisas aconteceram, obviamente, por sua ação. Mas o conceito de Deus curar nunca é o conceito de Deus vai curando. E nós agora, salvo alguns milagres que eu não tenho competência médica para opinar, Deus vai curando. Deus não cura. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Aquelas pessoas, na altura, as pessoas ficavam curadas imediatamente. Sim. Eu só aqui uma questão. Falaste bem que a oração é um meio. Estão a ouvir? Ok. Tu falaste bem, eu concordo contigo 100% que a oração, antes de tudo, é um meio que nos transforma. Orando, nós somos transformados. E esse talvez seja o principal objetivo da oração, 100% de acordo. Mas, só para que não fique dúvidas, porque estou a falar para que se calhar as pessoas têm mesmo dúvidas da questão, acho que também é importante frisar, até porque há aqui um versículo que eu vou citar de Romanos, portanto, vamos tocar de Paulo, Romanos 1, pedindo sempre as minhas orações, que não algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Ele está a pedir as orações para obter uma resposta. Sim, claro. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Vejo também aqui nas cartas de Paulo uma oração associada ao pedido de resposta. Claro. Portanto, não é só, eu sei que tudo é só para deixar bem claro, eu vejo a oração um meio pelo qual Deus transforma-nos, mas também eu, nesta fase em que nós vivemos, a oração produz respostas claras. Exatamente. Paulo também pede a oração para ter resposta. E isso é inegociável. E quando Paulo pede, por exemplo, pelo avanço do Evangelho, estamos a falar de Paulo a pedir que determinada companhia, por exemplo, de soldados que perseguiam a Igreja, lhes permitissem falar e coisas do género. Agora, no que toca exatamente à questão das curas, nós devemos ter muito cuidado com se nós temos uma razão lógica para esperar isso. Nós temos uma razão lógica para esperar isso. E claramente, Deus agora não tem um ministério de curas que já teve e que está referido na Bíblia. E, portanto, nós devemos compreender a oração no sentido de não, por má compreensão, não só não desenvolvemos a nossa fé em Deus, mas como a comprometemos. E da mesma maneira que nós devemos valorizar a fé, ou melhor, Deus valoriza incrivelmente a fé que nós depositamos nele. E, portanto, das coisas que são mais graves são quando a nossa fé começa a fraquejar e nós começamos a duvidar. A dúvida é terrível. E a nossa má postura em relação à oração tem levado a que muitos cristãos
duvidem do Senhor. E isso é extremamente grave, porque se há alguém que deve estar completamente acima de qualquer dúvida, é o Senhor. E, portanto, nós devemos ter a postura de Jó. Eu também oro quando tem alguém doente e oro para que a pessoa se restabeleça. Mas, conforme diz o Senhor, conforme disse Jó, ainda que Ele me mate, eu vou continuar a confiar nele. E nós devemos ter esta postura séria. Nós devemos pedir ao Senhor. E Deus é bom e sabemos que qualquer dom perfeito vem dele, qualquer dádiva vem dele, mas devemos ter noção, ter consciência de que a questão da cura, por defeito, não acontece. E devemos estar firmes nisso. Ok, mas ele é cavalheiro e a Sofia, por favor. Uma vez que a oração faz parte da nossa intimidade com o Senhor, não será mais expectável que nós sejamos, acima de tudo, sinceros e que derramemos todo o nosso sentir, que isso passe por súplicas de coisas que não são racionais, mais do que a proforma de fazer aquilo que é expectável, no ponto de vista do que nos dar a paz, a tranquilidade. Não será isso mais fruto da nossa maturidade espiritual? Eu não percebi a pergunta, desculpa. Eu não discordo com nada do que tu disseste. A questão é, para evitar também que se sinta essa pressão, nós não devemos de orar a pedir ao Senhor essa paz, independentemente do mundo estar a desabar, se não é mais expectável que, uma vez que a oração faz parte da nossa intimidade com Deus, que nós sejamos o mais sinceros possíveis, derramando todas as nossas ansiedades, os nossos desejos, os nossos medos e fazendo súplicas que, sem dúvida, não são racionais, e que isto será resultado da nossa maturidade espiritual. Sim, a questão das súplicas irracionais. Sim. Nós às vezes pedimos coisas estranhas a Deus que são improváveis e normalmente não obtemos uma resposta afirmativa. Eu fiz questão de extremar literalmente esta posição para evitar aquela questão de volta e meia nós oramos ao Senhor e achamos que as respostas, que nós temos as respostas de forma quase aleatória. Oramos ao Senhor por uma boa noite de sono e esta noite até dormimos bem. E depois oramos novamente por uma boa noite de sono e a noite a seguir até dormimos mal. E então? Com que critério é que o Senhor respondeu à nossa oração dando-nos uma primeira boa noite de sono e depois temos uma má noite de sono? Não é? De que maneira é que nós atribuímos a Deus essa responsabilidade? E nós às vezes fazemos pedidos a Deus naquela de, olha, deixa lá ver se cola. E eu quero claramente evitar esse tipo de visão da oração. É tipo, olha, eu vou pedir ao Senhor e se correr bem, boa. Se correr mal, não é? E nós devemos ao Senhor mais do que isso. Devemos mais do que isso. João. Apesar de maneira nenhuma temos o direito de exigir a resposta do Senhor. Até que ponto é que a intercessão tem poder para além de apaziguar quem está a interceder, de tirar as preocupações de quem está a interceder? Até que ponto? Em toda a linha. Absolutamente. Quando nós intercedemos e oramos por alguém, de que maneira que isso te pode dar paz? João, tens que orar, temos que orar e basicamente é impossível estar na presença de Deus e não ser transformado por Ele. Isso aconteceu visivelmente com Moisés e aconteceu com os apóstolos no momento da transfiguração e acontece agora connosco. E, portanto, a Bíblia fala que a nossa mente é transformada, que a nossa forma de
analisar as situações é adaptada à visão divina. E a oração é um dos meios pelos quais nós podemos ter isso. No sentido em que seria de esperar que nós demos mudança em nós, se intercedemos pelos outros. Sim. Mas não podemos, até que ponto é que devemos esperar que isso realmente Muda o outro. Olha, a questão é exatamente essa. Tu podes perfeitamente estar a orar para que determinada pessoa tenha uma atitude e ela não o tomar. Bem, obviamente. E, portanto, mas a questão é assim, mas isso é agora e sempre foi, não é? Em tempos na Bíblia até se podia pedir a Deus e a pessoa era mesmo curada. Mas essa coisa de ter ao Senhor que aquela pessoa mude de opinião, em qualquer instante, ela está dependente da vontade dela. Portanto, tu deves orar, deves aguardar pacientemente, não deves guardar rancor, e até que ponto é expectável. João, não conseguimos quantificar isso. É a responsabilidade do outro. Eu sei que gostavas que eu desse um número, mas não posso. apenas no sentido de que maneira é que a nossa intercessão influencia o que acontece. Pois, devemos fazê-lo. Devemos fazê-lo. Olha, está aqui o Fred. Então, Meia hora. sim, Frederico. Mas eu não consigo compreender muito bem a relação causal entre as súplicas e as instituições de tal atividade autoritária. Eu não consigo ouvir-te. Mais alto. Levanta de crédito. Eu não consigo fazer a ligação entre as instituições e as súplicas das entidades autoritárias, Sim. a relação causal para nós vivermos tranquilamente em paz e piedade. Não consigo perceber qual. Portanto, pedir a Deus para vivermos tranquilamente em paz no meio das adversidades. Sim. A relação causal, ou seja, pedir isto para as entidades autoritárias. Sim. Como é que tu farias uma oração pelas entidades? Eu percebi a questão de pedir isto para que todos se salvem, pedir então para que as autoridades cheguem à verdade, isso é a verdade, mas não faz relação disto com a relação causal. Sim. Sim. Ok. Deixa-me só... ok. A pergunta, mais coisa menos coisa, é de que maneira é que a oração pelas autoridades pode, de facto, provocar ou produzir paz e quietude em dificuldades. Certo? Certo, e porquê associar isso às autoridades? Olha, em primeiro lugar, não está associado exatamente às autoridades, porque o versículo diz orar por todos os homens, não é? E depois nomeia dois casos específicos, os reis e os que estão em iminência, e ao orar por todos os homens, inclusive esses, nós damos assim, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em piedade, vamos substituir aqui em dificuldades. Lendo o versículo assim de uma forma bastante seguida, orar por todos os homens para termos uma vida quieta em dificuldades. Não é? Admoesto que se façam todo tipo de orações, intercessões, por todos os homens, para termos uma vida quieta durante as dificuldades. Não estamos a falar apenas de fazer pedidos a Deus, estamos também a falar de súplicas pelos outros, estamos a falar de, literalmente, conversas com Deus, de intercessões a favor de outros, de ação de graças também. Eu não consigo estabelecer a relação causal que tu me pedes, mas ela está presente. Oração para ter a vida quieta e sossegada nestas situações. O que eu vejo na Bíblia sempre e que vimos também, ligamos depois, entretanto, com a passagem de Filipenses 4, é a oração como a alternativa à frustração, às dificuldades e, portanto, o resultado será o de paz. E, portanto, nesta passagem, a minha leitura relativamente simples é que o facto de nós mantermos uma postura de oração séria relativamente a todos, de falarmos com Deus e pedirmos a Deus e agradecermos a Deus pelas pessoas do trabalho, pelas pessoas da família, pelas pessoas da igreja à nossa volta, essa relação de contacto com Deus relativamente a elas, produzirá em nós a capacidade ou uma nova mente no sentido de, apesar de coisas que nos pressionam, nós estamos quietos e sossegados. Posso dizer uma coisa? Mas João, uma coisa, uma oferta
Já eu vou fazer muito rápido e talvez só partilhar, isso pudesse talvez comentar brevemente. Eu daquilo que tenho dito, eu tenho realmente retido a ideia de uma incoerência muito grande que existe na nossa vida de oração. Por vezes oramos por coisas e realmente o Senhor responde. E depois, quando o Senhor não responde, nós depois achamos que o Senhor está a fazer alguma coisa de errado. E quanto à questão da doença, eu lia uma história do Reader's Digest, do Greg, que com um tumor no cérebro, orou a Deus para lidar com os últimos dias de vida, sobre os quais os médicos disseram: olha, lá no final é uma questão de dias, semanas, e isto naturalmente vai acontecer. E o Greg orou para que o Senhor ajudasse a lidar com este momento de sofrimento, 40 sessões de quimioterapia. O que acontece é uma recuperação do Greg, que os registros médicos ou a compreensão médica deste fenómeno não encontra par, não encontra comparação. Em 200 anos de história médica não existia um caso que se pudesse comparar com o Greg, pudesse haver uma explicação. Não quer dizer que não haja uma explicação no futuro, mas realmente pareceu ser uma coisa, o que a medicina trata de uma anomalia. Não é suposto isto acontecer e aconteceu, ao facto de que o Greg, no espaço de meses, o tumor desapareceu completamente. E o Greg sentiu-se grato a Deus, que é soberano, que é poderoso e que fez isso. Embora ele não tenha pedido isso, mas sentiu-se grato a Deus por esta anomalia que nós chamamos de milagre, da intervenção de Deus. No campo oposto do extremo, temos pessoas a orarem a Deus por uma doença, e quando nós temos uma dor de cabeça, não oramos a Deus, mas oramos ao Benuron. E o Benuron resolve os assuntos todos. E então, alguém uma vez disse, é por isso que nós damos graças a Deus, quando Deus nos ajuda na sua soberania, nos ajuda em algo grave, mas uma dor de cabeça não agradecemos a Deus, porque está o Senhor Benuron para nos vir ajudar sempre que precisamos. Não sei se estou a ler bem. Sim, completamente. Sim. Realmente devemos ser Sim. Nós vamos ser sempre gratos, não é? Nós vamos ser sempre gratos e se alguém está doente e recupera, deve estar grato a Deus. Porque, é o que é pela graça de Deus e isso é importante. Agora, se não recupera, também não deve irritar-se contra Deus, porque não há nenhuma razão, não há nenhuma promessa específica que Ele possa dizer que o Senhor vai curar. Porque nós devemos ter uma postura real com o Senhor, um relacionamento sério, e a oração faz exatamente isso. Coloca as questões na perspectiva certa, e se Ele curar, graças a Ele, mas se não curar, graças a Ele também. Carlos, mais alto, Fred. Quando referias que nós devíamos esperar, não esperar a resposta, mas sim resultados, sim. eu não comprei muito bem. Sim. Mais do que esperarmos uma resposta à oração, nós devemos esperar um resultado. E o que eu estou a dizer é, voltamos à questão do estar doente, não é? O que é que eu devo esperar? Eu devo esperar que o Senhor me cure e eu não tenho base bíblica para esperar isso. Mas eu tenho base bíblica para ter paz, quietude, segurança absoluta naquela situação. Isso não é uma resposta, isso é um resultado. Mais do que esperar uma resposta, um resultado. Um dos resultados pode ser uma resposta. Sim. Eu, por resposta, entendo mais o seguinte: nós fazermos um pedido específico e obtermos resposta. Resposta sim ou resposta não. Mas a oração não produz apenas isso. Se falar, vou ajudar-vos a responder isso tudo. Posso? Desculpem lá. Deixem-me dizer uma coisa, porque eu tenho que estar a ouvir isto com muita atenção e é assim.
como vocês sabem, infelizmente, porque as pessoas não compreendem, de uma forma geral, a cristandade em geral, não compreendem os programas de governo distintos que Deus tem, cometem-se muitos erros que o Simão referiu relativamente, por exemplo, à oração. E em relação à oração, nós temos programas de governo anteriores em que as coisas funcionavam segundo uma determinada regra, mas nós precisamos saber, em relação à dispensação da graça, como é que essa regra funciona. E o Simão acabou de explanar o que é que, nas epístolas de Paulo, que é onde temos o programa de governo, relativamente também à oração, as coisas são apresentadas. Porém, cuidado, que quando nós normalmente tentamos corrigir um erro, caímos no outro extremo. E eu aí, cuidado. Muito cuidado. Cuidado, porque normalmente, quando uma coisa está errada, para nós tentarmos corrigi-la, em vez de seguirmos a linha correta, para contrabalançarmos e tentarmos fazer a correção, nós caímos no outro erro. Como é que é de explicar? Há determinadas situações que para nós irmos assim, porque aquilo vai assim, temos que virar o leme completamente ao contrário para aquilo corrigir. Mas na Bíblia nós não podemos virar o leme completamente ao contrário. E é isso eu tenho medo que vocês me façam aqui. Eu concordo com o que ele disse, mas estou apenas a salvaguardar uma coisa muito importante, que é a seguinte. Ponto número 1. Filipenses capítulo 4. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo. Portanto, vocês podem orar por tudo. Podem orar para que ele seja curado. Podem orar para que ele tenha comida e o prato está vazio e a despensa está vazia. Eu posso orar por esta situação, eu posso orar por aquela. Não posso, eu devo. Isto é muito importante. Portanto, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo. Vamos ser claros. Tenho uma preocupação. Eu não sei qual é, seja qual for. Pode ser preocupação do desemprego. Pode ser preocupação de falta de dinheiro lá em casa. Pode ser preocupação de falta de saúde. Ora sobre isso. Ora. Qual é a garantia? O Simão explicou. A paz de Deus domina o vosso coração. Isto é que é fundamental. Mas eu devo orar por tudo. Eu devo pôr tudo diante de Deus. Senhor, eu estou aflito nisto. Eu estou preocupado nisto. Senhor, intervém, faz qualquer coisa. Eu não estou bem. Faz qualquer coisa. Mas tem que estar preparado para ficar em paz. Sabendo que Ele é soberano. Sabendo que eu não sei tudo. Sabendo que eu não sei se é melhor Ele curar. Sabendo que eu não sei se é melhor Ele dar. Sabendo que eu não sei. Então fica em paz. Ponho tudo diante dele e fico sujeito a ele. E como Epafrodito, o Senhor pode ter misericórdia de mim. E não apenas dele, mas de Paulo. Diz Paulo. Não apenas dele, mas de mim. E teve misericórdia. Até havia aqui uma questão muito curiosa, que é perguntar assim. Eu até percebo porque é que o Senhor teve misericórdia de Paulo. Porque Epafrodito estava certamente a ser muito útil, e se ele partisse com a doença, seria uma grande perda para ele. Mas, porquê que teve misericórdia com o Epafrodito? É uma pergunta para vocês pensarem. Também já pensei sobre isso. Não vou desviar agora do tema. Mas eu queria chamar a atenção para isto. Quando Paulo fala da comida, não é só dar graças pela comida. Porque pela oração e pela palavra ela é santificada. Oração. Não é só dar graças. Nós podemos orar pela comida. Nós devemos orar pela comida. Senhor, nós não temos nada que comer hoje. Sabe que há situações dessas em muitas famílias? E sabem que o Senhor pode fazer com que o padeiro vá de caminho e o eixo do carro parte-se? Ele descarrega. Onde é que tu estás? Diz o patrão, olha, o carro partiu o eixo. Onde é que tu estás? Estou em frente ao orfanato do Muller. Descarrega o povo no orfanato do Muller. E eu creio que a mão de Deus, que é soberana, pode fazer um milagre. Eu acredito em milagres. Hoje. Eu não acredito em milagreiros. Porque nós às vezes, para dizermos que hoje Deus não cura,
através do método antigo, quase que anulamos que Deus possa operar um milagre. Deus pode. Aliás, eu acho que eu estar vivos não é um milagre. Mas eu quero chamar a vossa atenção para corrigirmos o que está mal, não cometamos outro erro, que é quase dizermos hoje não se ora. Nem é preciso orar. Há alguns que até vão tão longe, não foi o caso do Simão, mas há alguns que vão tão longe, que até dizem assim, não precisamos orar, Deus sabe tudo a nosso respeito, vamos orar para quê? Oração não existe. Cuidado com os extremos. Eu quero chamar a vossa atenção sobre isso. Cuidado, sejamos solidamente edificados na fé, nas Escrituras, compreender o programa de Deus. O programa de Deus hoje não é o mesmo que era antes. Hoje não chega ao pé de alguém, se está doente, e diga assim, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Se eu fizer isso, vou cometer o maior erro da minha vida. Não posso também dizer que tudo que eu orar, tudo que eu pedir ao Pai, Ele concederá. Não posso. Isso é orar errado. O Simão quis chamar a atenção para isto e fez muito bem. Eu não estou a corrigir nada do que o Simão disse. Eu apenas quero salvaguardar para que não fiquem, porque eu estou a ver nas cabeças de algumas as coisas não está assim muito claro, que quase chegam ao ponto de poderem, eventualmente poderem pensar, então, quer dizer, estou doente, o que é que eu faço? Não oro, porque não posso reivindicar cura? Não. Vocês sabem de uma coisa? Eu vou dar um pequeno testemunho, eu vou dar 1 milhão de testemunhos. Evidentemente que a nossa fé não se baseia no meu testemunho, nem nos vossos. Mas também não podemos ignorar, nem devemos, os testemunhos, desde que eles não choquem com a Bíblia. Todos vocês, se não todos, alguns de vocês, certamente tiveram conhecimento do que aconteceu há 2 anos, no Natal, há 2 anos, com o Nuno. Não é? Ele estava em casa da Sofia, com mais um grupo de irmãos, alguns dos quais estavam cá, não. Estavam na passagem de ano, todos satisfeitos, felizes da vida, bem vestidos, sorridentes. O Nuno tinha acabado de trinchar lá um leitão, que ele tinha trazido do norte para eles, lá para baixo. Começaram a comer alegremente, todos tranquilos. Aquilo era uma mesa comprida. O Nuno estava aqui sentado ao lado de João Paulo, também lá estava. Estavam João Paulo e o Nuno. A Sofia estava na outra ponta lá da mesa. Ninguém reparou em nada. E de repente a Sofia olha. O que aconteceu ao Nuno? O que aconteceu ao Nuno? O Nuno fez assim. Ninguém notou, a não ser ela estava em frente. Rebuliço, não sei o quê, deitado no chão, uma para cima, não, parecia um João Paulo, não sei o quê. Ali para cima, zumba, e outros oravam, e vão orar, e... Orava-se ou não se orava? Orava-se para que o Nuno vivesse ou não? Ou orava-se para que ele morresse? Ou orava-se e dizia assim, olha senhor, o homem está assim, olha, que feliz. É? O que é que vocês faziam? Espera, mas não acabou, não estás a ver? Não, espera aí, que ainda não cheguei ao ponto. Eu estou a dizer o que eles fizeram. Eu sei que houve alguns que eu não estava lá, que saíram para a parte do orar, não foi? A Sara estava lá, e foram orar, e não sei como é que eles oraram, mas não estava lá. Mas certeza que eles diziam, oh Senhor, misericórdia! Oh Senhor, fizeram como Paulo diz, não sejam ansiosos, antes das vossas... Não entraram em desespero, mas lançaram a ansiedade sobre o Senhor e disseram, Senhor, e até poder pedir, ó Senhor, não leves. Acham que a Sara ia pedir para o Senhor levar? Ou acham que ela ia pedir para o Senhor, Senhor, não quero ficar viúva, quero ficar aqui com o meu marido, não o levo já, deixa-me cá ficar. É errado pedir isto? Não é. Como não é errado pedir nada que vos aflige. Agora, uma coisa é certa, e o Simão, 100%, não tem garantia nenhuma de nada. Podem pedir e 0. E se for 0, o que acontece? O Senhor falhou? Não, o Senhor não falhou. O Senhor não prometeu. O Senhor não prometeu. O que o Senhor prometeu foi, ora por tudo. E fica tranquilo e descansado. O resto é com o Senhor. Por isso, pode ter misericórdia. Como teve de Epafrodito, como teve do Nuno. Mas o filme não acaba aqui. Olha, e até aproveito para dizer uma coisa que eu dou graças a Deus pela minha filha.
Porque eu não sei se ela muito você algum dia vai passar por uma aflição que não ela passou. E eu vi a estaleca da fé dela. A fé dela foi provada no fogo. E eu nunca a vi desesperada. Eu não sei o que ela era legal lá dentro. Nunca a vi perder o controle, nem emocional, nem nada. Sempre serena, com uma estaleca firme. Eu nunca vi. O crente deve ter na hora da aflição. É até em lágrimas dizer, Senhor, faz qualquer coisa. Mas ficar em paz, sabendo que está tudo nas mãos dele, e ele vai fazer o que é melhor, conforme a sua soberana vontade, e olhando para os melhores interesses a nosso respeito. Porque ele sabe o que eu não sei a meu respeito, o que é melhor, eu posso estar a pedir a maior barbaridade. E o Senhor lá em cima diz, meu filho, tu não sabes o que estás a pedir. Eu não te desculpo, eu não te vou responder, um dia vais perceber. Mas vou dizer que não, vou dizer que espera. Mas eu fico em paz, sabendo disso, que ele funciona assim. E eu estou-lhe a pedir uma coisa que eu não sei se ele vai conceder. Mas fique em paz. Mas pelo menos fez uma coisa que ele diz para fazer. Não estejas ansioso por nada, ora por tudo. E eu faço. E ele, depois daquela situação dramática, ligar para o 112, o 112 também dá indicações, eles nenhum deles tinha experiência de nada nestas circunstâncias, mas eles, graças a Deus, fizeram tudo correto, ali em cima do peito, sem desistir, sem desanimar, pareciam uns doidos, entre aspas, mas ali desesperados, ali, bim, até que chegou a equipa médica, fizeram tudo direitinho, e a equipa médica também, não sei o quê, mas isso não invalidou que ele saísse dali meio morto. É por isso que eu às vezes é brincar, mas muito seriamente costumo dizer, o Nuno agora é o Lázaro. Já agora deixa-me dizer uma coisa muito importante, porque sabem quem é o Lázaro. O Lázaro foi indivíduo que morreu e voltou a viver, por operação do Senhor. Sabem que, já agora só um bocadinho de coisa, até porque isto é também... Na América do Sul, sabem que existem lá muitos grupos revolucionários, existe guerra, ou tem existido. E num desses grupos revolucionários, no meio das matas, havia um indivíduo que tinha a alcunha do Hitler. Tão mau ele era como guerrilheiro, que chamavam-lhe o Hitler. Aquilo era... sem dó nem piedade, matava toda a gente. Era o Hitler. O Evangelho chegou às matas através de crentes lá, daqueles revolucionários. E este Hitler converteu-se. Mas converteu-se mesmo. Um dia, já depois de se converter, houve alguém, Hitler, que era como toda a gente chamava. E ele disse assim, desculpa, não me chamem mais Hitler, agora chamem-me Lázaro. Porque ele estava morto. Noutras circunstâncias que não tenho. Bem, mas para a ver. O Nuno vai para o hospital, em coma, é ligado às máquinas, não dá sinal nenhum de vida, era um morto vivo. Pareceu do filme, não é? Aquilo parece que desligou, depois pensaram, os outros trabalharam muito bem. O Nuno esteve assim, já nem me lembro, se foi 2 dias, se foi 3 dias, já não me lembro. Uma situação que podem imaginar, para quem estava a viver um momento dramático, verdadeiramente dramática, não é? E há, num desses dias, em que ele estava lá, depois não sei se nessa altura ele já tinha aberto os olhos, depois ele teve uma fase, acho que não, quando a médica falou não, ainda estava em coma, e um dia a médica, uma das médicas da equipa lá onde ele estava nos unidos da unidade de cuidados intensivos, vai ter com a minha filha e disse, eu quero falar consigo. E eu fui com ela. Entramos no gabinete à parte e a médica virou-se para nós e disse mais ou menos isto. O que foi que ela disse? Diz lá, lembra? Que nos exames que tinham feito ele ia ficar com sequelas, que acusava sequelas. Não se sabia quais, porque só quando... Mas que nos preparássemos para o hospital? Sim, que nos preparássemos porque ia ter sequelas. E não sabia até que ponto... O quadro era este. Ele pode não escapar e morrer, e se escapar, o que ela disse no fundo foi isto, ele até pode escapar, mas se escapar, ele vai ficar tipo vegetal. Prepare-se. Foi o que ela disse. Cá fora, eu entrei com ela, mas cá fora estava uma equipa, estava o Nando, acho que o Nando também estava lá, estava o Nando, João Paulo, agora, vamos lá. E quando a gente chega, toda a gente está à espera do que ela tinha dito. A gente chegou cá fora
E as notícias eram péssimas, não eram nada boas. E a gente disse o que era. E toda a gente ficou consternada, como podem imaginar. E a seguir, já não sei quem teve a ideia, não sei se fui eu, se foi outra pessoa, se foi a Sofia, não sei quem foi que teve, vamos para a casa da Sofia. Assim que a gente saiu dali, vamos todos para a casa da Sofia. Saímos dali, com aquela notícia ali a pesar o ambiente, fomos para a casa da Sofia. Chegamos à casa da Sofia, estávamos lá todos, não é? Todos já a acomodar o impacto do que estava a passar. E eu sei que me lembro tão bem que disse assim àquela malta toda: estejam tranquilos, os céus ainda reiam. Não fiquem preocupados, não vamos ficar aqui aflitos, nem ansiosos. Vamos pôr isto tudo diante de Deus. Os céus ainda reiam. E orei. E pus as coisas diante de Deus. Epá, fiz o que a Bíblia diz. Não estejas ansioso. A ansiedade queria tomar, não toma nada. Nem quis que a ansiedade tomasse conta de mim, nem que tomasse conta dos outros. Vamos orar. Já não sei como é que orei. Mas pus tudo diante de Deus. E o Nuno estava sem sequelas, sem mazelas, pela graça de Deus. E eu podia dizer como Paulo: o Senhor teve misericórdia de mim, dele, De ti. e também de mim. Portanto, sejamos firmes na doutrina. Hoje não temos promessa nenhuma de que Deus faça nada em resposta à oração, porque não temos, a não ser aquilo que Ele disse, e bem, a paz de Deus, a piedade, porque isto exercita a piedade, uma vida quieta e tranquila, em toda a piedade. Isto é garantia, e faz mesmo. Agora, e neste processo de vida quieta e tranquila em toda a piedade, vem este princípio que é: o meu Deus Suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. E Ele é soberano, faz como quer, e eu, conhecendo como conheço, e vou crescendo no conhecimento dEle, e na graça e no conhecimento, sei que o Deus com quem eu lido, mesmo que Ele não satisfaça aquilo que eu penso ser o melhor para mim, eventualmente, eu sei que Ele está a cuidar, mesmo que a notícia seja a pior. Podia ser a pior notícia. O meu Deus não faz nada errado. E se eu agora pedisse ali ao João Pedro para nos falar aquilo que ele falou hoje de manhã ao almoço, você aqui vou lá. Mas, sério, olha para o João Pedro. Estou graças a Deus por ele. O João Pedro está ali, sabe? Há dois João Pedros aqui. Está aqui este João Pedro na frente, é o João Pedro que está. E o João Pedro teve uma conversa comigo hoje de manhã que eu vi o que eu vi. O que Deus está a fazer na alma dele, está a fazer desabrochar os dons dele. E ele tem andado a pensar sobre o nosso Deus, como é o nosso Deus. O Lee Strobel escreveu em defesa da fé, e ele podia escrever em defesa de Deus. E também escreveu em defesa de Cristo. Em defesa de Deus. Uma coisa maravilhosa, fantástica. Isto a propósito da perfeição. Eu lembrei-me do João Pedro agora, por causa da perfeição. Com que Deus, vocês não imaginam o que é as ideias que ele tem na cabeça dele. Não imaginam. Aquela cabecinha ali a pensar e não sei o quê. Mostrando que o nosso Deus é uma coisa séria. Hoje vou escrever acerca daquilo. Eu vou orar por ti, pá. Escreve acerca daquilo. Fantástico. Para nós podermos ver. A Bíblia diz que o nosso Deus é canhana. Mas é tal coisa. O nosso Deus diz. Mas depois veio o testemunho. Mas depois veio o testemunho. E quando o testemunho confirma aquilo que Deus diz, é revelador. Eu posso só pedir mais uma coisa? Ia pedir ao João Pedro da frente para orar por todos